Salve, salve, kitesurfistas e windsurfers, bem-vindos a mais um bate-papo LKB. Hoje, aqui com o nosso super parceiro, doutor Adriano Antunes, autoridade em suplementação esportiva, emagrecimento e toda essa capacitação aí, chegando com a gente para várias dicas, né, doutor? Hoje você vai falar várias dicas para a gente aí do que é importante. Muito obrigado pela sua disponibilidade, cara. Pois é, aproveitei o cenário, né? Nós estamos aqui na Praia do Cumbuco para falar com esse público. É um público que gosta do mar, então eu não poderia escolher outro lugar para poder falar sobre a suplementação especial para vocês. Obrigado pelo convite, cara. Para a gente é uma honra participar desse seu projeto. E é isso. Vamos aqui bater um papo. Vamos desenvolver isso aqui da melhor forma possível. Maravilha, doutor. A gente que agradece, obrigado pela inveja aí, cara, né, desse cenário maravilhoso, pô. Eu sinto saudade demais. É pra dar vontade de vocês virem para cá. Só para instigar a galera, é isso mesmo, é isso mesmo. E só para explicar rapidamente aqui para a galera, gente, o Bate-Papo LKB, ele é um quadro, um projeto que a gente tem dentro, né, do nosso hub de comunicação, aonde a gente traz os nossos parceiros LKB para um bate-papo rápido sobre a ativação, o que eles estão fazendo e fomentando dentro do universo do kitesurf e do wingfoil, né? Então, os nossos parceiros LKB, eles são conectados a esse ecossistema relacionado ao nosso esporte e estão aí sempre na luta, trabalhando, profissionalizando cada um seu segmento dentro da atuação dos nossos esportes. Bom, doutor, para começar, cara, eu gostaria, né, que você explicasse, né, essa sua autoridade que a gente acompanha dentro das suas redes sociais, falando principalmente, acho que, da suplementação esportiva, né, desse alto rendimento, e queria que você explicasse, né, um pouco melhor qual é a importância, né, de estar ligado, de estar conectado, de ter sempre esse ponto de atenção para quem curte passar o dia, né, várias horas dentro da água aí, curtindo os bons ventos. É isso. Então, pessoal, eu tenho 14 anos de formado, né, sou médico há 14 anos, mas desses 14 a 12 eu tô no kite, né, então a gente tem a sorte de estar morando aqui numa região que favorece isso, que ajuda com que a gente possa praticar quase o ano inteiro. E com essa prática, com essa ajuda na parte da medicina, eu me associei, eu me vinculei a vários atletas de alto rendimento que precisavam desse tipo de suplementação. Então, hoje eu consigo assessorar alguns grandes atletas e a gente percebe a importância dessa suplementação para o bom desenvolvimento do atleta, para a manutenção de massa magra, para o melhor rendimento dele durante a performance ou durante a execução de um treino, por exemplo. A gente consegue mensurar que ele melhora muito quando ele está suplementando, quando ele está se hidratando da forma correta. Então, basicamente, a gente percebe essa melhora nos atletas, que também pode ser levado para o público em geral, pessoas que estão ou que são amantes do esporte, não só atletas, pessoas comuns também vão se beneficiar por uma melhora de hidratação, por uma melhora de suplementação, até para que ele se recupere mais rápido e no outro dia ele possa de novo fazer o esporte que ele tanto ama. Eu ia lhe perguntar isso, doutor. A gente tá falando, né, isso, você assessora grandes atletas, né, nosso pentacampeão mundial é um dos grandes exemplos aí, que é um parceiro seu já de longa data, você acompanhou a estrada dele, mas queria saber, todo esse cuidado, né, esse passo a passo, suplementação, de hidratação, de preparação física, cara, isso daí também tá diretamente relacionado ao bem-estar, à performance e à saúde de quem simplesmente vai curtir um velejo, né, cara? Na verdade, não é somente para o grande atleta, isso tem que ficar bem claro. O que a gente faz de sugestões de suplementações vai trazer para ele uma saúde, quando ele não estiver na água também, vai trazer para ele uma melhora de sono, para que ele se recupere, né? Muitos dos atletas, ou muitas das pessoas que praticam os esportes de mar, eles trabalham, então não é só atleta, eles trabalham, no outro dia ele tem que se recuperar, no outro dia ele tem que estar bem para a execução do trabalho dele, e a ideia da suplementação é favorecer um bem-estar total, não é só nos dias do esporte. Legal, perfeito. Então vamos fazer o seguinte, né? A gente estava aqui no background conversando um pouquinho, para introduzir para a galera. Vamos falar 3 pontos, doutor. Vamos falar sobre hidratação, suplementação, exato, e o condicionamento físico, a preparação, né? O fortalecimento disso daí. Então, para quem está dentro da água, qual que é a importância aí de passar por esses pontos? Então, super importante, Ivan, a gente analisar que
Se a pessoa pretende fazer, por exemplo, um downwind no sábado, ele sabe que ele vai passar algumas horas dentro do mar e muitas das vezes eles não se preocupam com a hidratação durante a execução, é importante que ele faça uma preparação da hidratação durante a semana, que ele tenha hábitos de se hidratar, pelo menos uns 40 ml por quilo, ou a cada 20 quilos de peso ele tomar 1 litro de água, para que a gente faça uma boa hidratação durante a semana, para compensar esse período que ele vai ficar dentro da água. Se possível, ele levar um camelback, a mochila de hidratação, seria ideal. Mas eu sei que muita gente não tem o hábito, porque já tem o costume de não levar nem mochila, ele só vai realmente para divertir, para curtir, manobrar e não leva água. Então é importante que ele faça essa preocupação de hidratação dias antes e imediatamente ao sair do esporte também, que ele faça essa compensação, porque a gente sua, a gente tem outros formatos de excreção que perde líquidos, então é importante que a gente sempre mantenha essa boa hidratação durante o período de execução do esporte também. Legal. E doutor, quais seriam, assim, né, na prática, os benefícios e os malefícios da hidratação ou da falta dela? Então, é super importante a hidratação para todo o funcionamento do organismo, né? Quando a gente fala eu falei 40 ml por quilo, para quem quiser fazer as continhas aí, é bem rápido, ou se ele quiser realmente resumir a cada 20 quilos de peso, ele colocar 1 litro de água. Os benefícios de bem-estar, de raciocínio melhorado, de funcionamento intestinal também, a favor da água, né? A água vai fluir. A boa circulação, então evita um monte de outros problemas que seriam, por exemplo, durante a prática de esporte, a rabdomiólise. É muito comum em outras modalidades, né? Que é a ausência de água, você tá com uma falha na hidratação e isso pode gerar uma lesão muscular que pode gerar um problema renal agudo. Isso aí é muito, muito difícil no kite, tá? Mas dependendo do paciente que não funciona bem a hidratação dele, num downwind longo, ele pode sentir isso, tá? A ausência de água pode favorecer que ele tenha uma dificuldade de contração, porque ele vai numa isometria, dependendo da postura que ele está na prancha, e isso pode dificultar uma contração muscular e esse paciente começar a sentir câimbras, né? O primeiro sinal da hidratação seria um pouco de câimbra. Da mesma forma que o paciente, se ele tomar somente água, Ivan, isso é uma coisa que talvez para muitos vai ser novidade, que eu vou falar aqui agora, mas quando o paciente, quando o atleta ou a pessoa só toma água durante uma execução, por exemplo, de um downwind longo, ele está perdendo sais minerais no suor, e ele está repondo somente água, somente água, somente água. Ele pode chegar a um quadro avançado de hiponatremia, onde ele diluiu muito os sais minerais, e isso também impede uma boa contração, e o paciente pode entrar num estado confusional, e nós estamos falando de mar, estamos falando de esportes de água, que é perigoso. Então, parece terrorismo, porque são doenças não tão fáceis de acontecer nos esportes que a gente menciona aqui no canal, mas são coisas do dia a dia, e a gente tem que evitar ao máximo, né? Então, fazer uma reposição com isotônicos, a gente fazer uma preocupação de manter esses isotônicos fazendo parte do nosso dia a dia. Não precisa ser de marca, pode ser uma água de coco para quem está na beira da praia, mas que a gente pense nessa suplementação dias antes, dias depois e principalmente no dia de execução de um downwind longo, por exemplo. Existem suplementações preparadas, Ivan. Por exemplo, cápsulas de sais que você compra nas lojas de suplementos. Isso é muito utilizado em outras modalidades esportivas que eu também acompanho, de corrida, de triatlon, de ciclismo. Pode perguntar. Uma dúvida, entrando, né, no ponto da suplementação, doutor. Tem uma coisa para quem é leigo, né, assim, que tá leigo no sentido de que não tem essa afinidade com esse universo, né? Quando a gente fala de suplementação, o cara pensa logo em, whey protein, e creatina e, enfim, esses suplementos, aqueles potões, potes grandes, aquelas coisas. É isso que você está falando ou é justamente... Não, é muito prático. Por exemplo, que eu falei de água de coco, é um ótimo repositor de eletrólitos, né? Eu estou falando de sais minerais, sódio, magnésio. Então, uma água de coco no dia da execução do esporte já ajudaria bastante. E tornar isso rotineiro, né? Dentro do seu dia a dia. Tem os isotônicos que a gente conhece, que eu não queria falar de marcas, mas são isotônicos que a gente conhece, né? No dia a dia, inclusive apoiam os esportes. Eles podem ser utilizados também, fazem parte de uma rotina de hidratação, além da água, você repõe isso. Cápsulas de sais são realmente suplementações de lojas, mas, por exemplo, esse paciente, ele pode pegar, por exemplo, esse atleta, ele pode pegar dentro da rotina dele
sal integral, sal grosso, triturá-lo e fazer com que isso se transforme no soro. Quando a gente era criança, na nossa época, Ivan, tinha soro caseiro que vinha uma colherzinha com 2 pontas, uma pontinha menor, outra pontinha maior, que era pra gente fazer uma pro sal, uma pro açúcar, né? Caso a criança tivesse um quadro diarreico ali e tal, ele fazia esse soro caseiro. Basicamente seria isso na atualidade, porém o mundo moderno trouxe a suplementação que favorece isso. Mas se ele quiser fazer de forma caseira, seria ele pegar, por exemplo, uma quantidade de sal grosso, triturar no liquidificador, fazer uma quantidade ali de 1 litro de água e fazer a ingestão dela durante o seu dia todo. Levando em consideração que ele vai beber 3, 4 litros de água, dentre esses, 1 litro seria de reposição de eletrólitos, que poderia ser favorável para o dia a dia da pessoa. Então não tem nada muito difícil de ter aqui na loja de suplementos. As lojas de suplementos hoje estão muito bem completas, elas têm muito foco na fase de hipertrofia e tal, mas tem suplementos que podem ser para o dia a dia, para as modalidades de endurance, né? As modalidades de água, que exigem bastante por conta dos intempéries, de sol, aqui no Ceará pelo menos muito sol, muito vento, a maresia, então é interessante que a gente preocupe-se com esses detalhes, tá? Então, fazer uma boa hidratação com água e com isotônicos, eletrólitos, favorece bastante a nossa permanência dentro da água. Que legal, perfeito, doutor. Bom, galera, vocês entenderam que, na verdade, cuidar da saúde não precisa ser super complexo, né? É uma questão de... É nem caro, é muito barato isso. Legal. E lógico, né, doutor, acho que falar também de uma boa alimentação, né, em relação né, quando a pessoa está indo fazer um downwind, como que você poderia falar, por exemplo, em relação à alimentação de uma pessoa que sabe que está ali, que vai fazer um downwind, vai para dentro d'água, o que a pessoa pode se preparar? Para a gente tentar ser um pouco resumido e não confundir as pessoas, a gente precisa de entender que alguns alimentos vão ser fontes energéticas. Então, eu consumir alimentos de fácil digestão, estou falando antes do esporte, né? Minutos antes, 1 hora antes, não consumir alimentos que vão ser de difícil digestão. Então, comer carne, alguns alimentos que vão durar muitas horas no nosso intestino, no nosso estômago e intestino, pode atrapalhar o velejo, porque a circulação sanguínea vai estar preocupada com os membros, pernas e braços para a execução do esporte. As nossas avós diziam que depois de comer não podia nadar, exatamente porque a circulação, quando você acaba de se alimentar com grande quantidade de alimentos, ela vai se dedicar ao processo de digestão. Quando você vai fazer uma modalidade esportiva, ela vai se dedicar aos movimentos esportivos. Então, não comer nada muito pesado antes da modalidade, mas que você dê uma atenção maior pro alimento energético, alimentos do carboidrato, pode ser um carboidrato simples, tá? Então, fazer a alimentação com algo que vai servir de energia para a execução do que você vai fazer. Não minutos antes da modalidade. A energia que a gente tem no organismo disposta para fazer as contrações musculares, ela foi alimentada, foi o seu alimento 3 horas antes, 4 horas antes, tá? Então não é na hora da modalidade. Mas de qualquer forma, dar uma preferência para os alimentos energéticos antes da execução dos esportes, principalmente se for esportes intensos e extensos, né, de muitas horas. E também, Ivan, dentro do treino, dentro da execução, você pode ter algum alimento intra, tá? Exemplo, obviamente você vai estar dentro da água, você pode levar na mochila, no colete, você pode levar alguma fonte de energia também. Hoje existem suplementos, né, o Carbogel, por exemplo, existe suplementos que te dão horas de energia, tá? Como no caso a palatinose, que você pode comprar em qualquer farmácia ou loja de suplementos, mas você pode utilizar uma bananinha desidratada, você pode utilizar aqueles melzinhos que tem também, que vende nos mercados centrais, você pode usar uma paçoca. São fontes energéticas que vão contribuir para que você mantenha nível glicêmico adequado para a execução da modalidade. Então não precisa ser um suplemento caro de loja, pode ser improvisos desse jeito, um melzinho, uma rapadura, no caso aqui do Ceará é muito comum, mel, paçoca, bananinha desidratada, que os ciclistas usam muito, então pode ser suplementações muito simples, diga. Perfeito. E aí a dúvida, né? Caso, por exemplo, a pessoa, ela entre nessa, vou falar uma palavra, você me corrige, um quadro hipoglicêmico. Isso, o que pode acontecer se ela entra, né? Ela consumiu ali a energia, né?
reserva que ela tinha durante a prática daquela atividade que ela está fazendo ali. O que acontece? O que pode acontecer se ela não se preocupar com isso? Então, Ivan, a gente está falando aqui com o público que eu acho que tem a consciência de estar sempre usando colete, né, dentro da água. Mas, isso é importantíssimo. Mas vamos supor que ele está num downwind que foi mais intenso do que ele pensava, teve alguns perrengues que ele não pensava que ia acontecer e aconteceram e gastaram essa energia dele. Então, quando o paciente começa a ter uma hipoglicemia, se ele não tem um estado compensatório adequado de buscar energia nas fontes de gordurinhas dele que está armazenada, ele começa a ter também um quadro de hipotensão por hipoglicemia. Então, ele pode entrar num quadro confusional e ele pode, inclusive, desmaiar durante a prática. Tá? Obviamente, ele vai perdendo energia, vai perdendo força, vai perdendo capacidade, ele pode entrar num quadro de susto, que ele vai ficar ansioso, porque ele percebe que ele não está conseguindo executar como gostaria, não consegue se manter na posição isométrica adequada para a execução da modalidade, e aí ele vai cair na água e ele vai ficar ali, de colete, boiando, mas ele pode entrar num quadro de agitação, porque ele percebe que ele não está conseguindo executar. Então é super importante a gente pensar na parte energética exatamente para calcular isso. Ivan, vou fazer 4 horas de downwind. Vamos fazer uma palatinose antes, que vai te proporcionar essas 4 horas. É planejamento de suplementação. Palatinose é uma coisa barata, você pode comprar, ou você pode levar isso no colete. Então, estou sentindo que estou meio fraco, estou sentindo que acabou a energia, minha potência de start não está a mesma. Pega lá o melzinho que você deixou no bolso, que está no short, está no colete, e ingere, você vai sentir novamente ali um bem-estar, e aí você consegue continuar. Não arrisque, se estiver sentindo que está perdendo as forças, que não está concentrando-se mais no esporte, vai para a beira da água, pede ajuda. Tem gente que no meio do downwind vai tomar uma Coca-Cola, um refrigerante qualquer, que vai trazer um pouco dessa glicemia que ele perdeu, porque é de rápida absorção. Então pode ser também uma saída você tomar algum refresco, alguma coisa líquida, um suquinho, alguma coisa que possa restabelecer essa glicemia e você possa continuar com segurança. Perfeito, doutor. Pô, sensacional. Eu gostei, galera, não sei vocês, eu gostei, porque o doutor Adriano, ele traz tudo na prática pra gente, tá ligado? Facilita toda a informação. É porque eu vivo isso, né, Ivan? Eu vivo. Então, assim, não é aquilo de consultório. Obviamente, eu tenho meu consultório para atender os atletas, mas não é aquilo do consultório, é da vivência. A gente tem muito mais vivência do que simplesmente ficar lendo um livro, porque talvez eu nem sei se tem um livro de medicina que fala especificamente das modalidades de água. A gente está com um planejamento, só rapidinho, Ivan, a gente está com um planejamento de fazer um plano de segurança só para o kite. Hoje a gente usa dos esportes de vela, mas a gente está planejando lançar aqui no Ceará só para o kite, exatamente porque, como eu trabalho nessa parte de resgate do kite, é super importante que a gente tenha um planejamento nosso, individual, de equipamento, essas coisas. Então, da mesma forma, eu faço uma suplementação específica para quem é do kite, para quem vai fazer downwind. Por isso que eu insisto nisso, porque é uma vivência que a gente tem. O cara está fazendo um downwind, ou ele está fazendo horas de uma competição, uma regata, um race, que vai exigir aquilo dali. E a gente tem na prática isso acontecendo todos os dias aqui. Então é bem direcionado realmente para vocês que estão assistindo aqui agora, para vocês que são do esporte de água, do esporte de vela, essa suplementação e esse bate-papo que eu estou tendo com o Ivan aqui, tá? Irado, doutor. Muito obrigado pelas informações, cara, por essa facilidade, né, pela facilitação aí na informação. E aquele, né, gostaria de falar mais 2 pontos aqui, de uma maneira geral. De uma maneira geral, de uma maneira rápida. Preparação, né, física, cara, o dia a dia. Né, você falou em relação à alimentação, à hidratação, à suplementação, que inclusive pode ser um planejamento pré-prática do esporte. Temporada, a gente prepara por temporada, Ivan. Por exemplo, vai chegar agora a temporada, tá chegando, né? Aqui no Pumbuco já tá, mas temporada de eventos. A gente prepara o atleta durante muito tempo para poder ele aguentar viagens. Por exemplo, no caso dos nossos atletas aqui do kite, eles vão ficar viajando para as etapas. Então, a gente tem que preparar eles, inclusive, com alimentação e suplementação para aguentar as viagens também. Perfeito, legal. E fortalecimento, doutor? Então, rapidinho sobre isso, Ivan. É muito normal, pelo impacto de uma manobra, pela isometria que o atleta tem que executar durante muito tempo, que ele
tenha lesões, né? Não é uma modalidade isenta de lesões, principalmente joelho e tornozelo. Então, vocês que vão praticar essas modalidades precisam pensar que a execução dessa modalidade também vai exigir, como outras, que você mantenha a musculatura adequada, mantenha aquela articulação treinada. Então, é fundamental que um turno do seu dia vai treinar kite de manhã, vai fazer um fortalecimento à tarde. Ou o vento só vai entrar à tarde, de manhã você vai fazer um fortalecimento. Porque essas articulações vão ser exigidas mais do que outras. Lumbar, o paciente depois reclama muito de dor nas costas, ele começa a não querer praticar porque está sentindo muito as costas. Ele tem que estar preparado para esse esporte. Então, fazer o fortalecimento, que seja 30 minutos diário de diferentes grupos musculares para que você execute. E é importante que os educadores físicos também saibam que não tem, às vezes, uma isometria, uma igualdade de músculos dependendo da modalidade do kite, por exemplo. O freestyle, muitas vezes, o lado direito do atleta vai ser diferente do lado esquerdo. Então, o educador físico vai ter que fazer alguns exercícios específicos para isso, tá? Ele não vai ter essa igualdade de musculatura e, se tiver, talvez até atrapalhe a execução da modalidade. A gente já reparou isso em grandes nomes, né, do kite, e se você reparar ele ao vivo, você vai perceber que o lado direito é diferente do lado esquerdo. Então, eu vou fazer com que ele faça exercícios, e eu recomendo a todos, de forma unilateral. Ivan, isso é importante, unilateral, porque se ele tentar igualar os dois lados, pode ser que ele fique pesado na execução de manobra. Então, o fortalecimento é importante para todo mundo, e se for um atleta de alto rendimento, você vai ter que ter cuidado de fazer exercícios de fortalecimento de forma unilateral. Sensacional, né? Você não sabia, né? Não fazia, essa eu não fazia a mínima ideia, cara. Depois você repara, porque na execução de passar a barra, né, eu não sei fazer, mas eu sei como que se faz, hein? Na execução de passar a barra, você percebe que que a força tem que ser do lado que ele tem mais prática. Então, ele vai ter que fazer mais força. O outro lado é puxar. Então, é musculaturas diferentes que na hora da execução, repetidas execuções, ele vai desenvolver músculos mais fortes de um lado do que de outro. Isso está errado? Não está errado. Tá? A gente tem uma preocupação do atleta ser bom no que ele faz, não querer que ele seja bom em tudo. Então, para aquelas manobras, ele vai ter que ser bom no que ele está fazendo. Né? Então, tem esse cuidado na parte de educação física, mas para todo mundo, público em geral, fortalecimento de articulações, articulação pélvica, articulação do joelho, articulação do tornozelo e os músculos da lombar. Sem falar na cintura escapular, que é onde a gente mantém o exercício, né? Que legal, doutor, que legal. É bem específico. Que não, sensacional. Você trouxe aí, é isso, né? Eu tô há 10 anos nessa e não tinha esse... Faz todo sentido. Agora, né, que você pontuou, faz todo sentido. Muito legal. E funciona, galera. Tem cara aí que tá com esse cara aqui há vários anos e tem 5 títulos mundial. Então a gente tá vendo na prática como é que a coisa funciona. Como é que funciona, não é à toa. Por isso que eu falei, se vocês repararem, depois, né, que eles souberam, mas se reparar, você vai ver que o braço direito dele, do nosso penta, é mais grosso do que o esquerdo, não é à toa, entende? Então, obviamente, outros músculos são muito iguais, mas membros superiores têm que ser diferentes de acordo ao que ele executa, e é por isso. E, doutor, para a gente finalizar aqui, né, e para a galera entender e conhecer mais sobre o seu trabalho, a gente sabe que você está aí nas redes sociais, na internet, com produtos que são super interessantes e direcionados para o nosso público, cara. Então, dá aí um parecer sobre tudo isso, por favor. Então, Ivan, vai parecer que eu vou fazer uma propaganda aqui de vários produtos, mas é porque, na maioria das vezes, é isso mesmo, tá? O paciente, o atleta, a pessoa tem que entender que ela vai ter que aprender de algumas coisas, talvez de formas isoladas, para que ela monte realmente a saúde específica dela. E existe uma individualidade biológica. Então, não é todo mundo que vai aprender tudo, mas quanto mais você aprender sobre a sua saúde, mais você vai executar, mais você vai ser saudável. Em agosto agora, Ivan, que é o mês do meu aniversário, é o mês do Dia Nacional do Kitesurf, né? Que é o mesmo dia, a gente vai lançar essa plataforma de vários cursos, mini cursos, muito rápido, muito fáceis para as pessoas executarem, para as pessoas aprenderem, e é o meu nome, adrianoantunes.com,
você encontra lá vários links onde você pode conhecer as nossas lojas de produtos naturais, você pode conhecer os cursos, as mentorias, a agenda de consultas, eu atendo online e atendo presencial, então você tem uma gama de oportunidades para conhecer um pouco mais do que a gente faz e um pouco mais do que a gente ensina. Então tem curso específico, vai ser lançado agora em agosto, curso específico para suplementação de kitesurfistas. Então, tá todo mundo convidado para conhecer essa plataforma, tá? Você digita adrianantunes.com e aí você vai entrar na plataforma que tem várias coisas e entre elas tem um curso específico para atletas de kitesurf. Perfeito, perfeito, doutor. Muito legal. Tô achando que com certeza serei um cliente para poder estar melhor preparado aí também dentro d'água, né? Eu sou instrutor de kitesurf, trabalho tá no meu dia a dia e com certeza é fundamental a gente olhar para a nossa saúde, porque isso está totalmente conectado à nossa segurança e bem-estar. É isso. Muito legal, cara. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Ivan. Tô esperando você aqui, né? Tô esperando você aqui no Ceará. Pode deixar, pô. Daqui a pouco estaremos aí presentes. A gente tem que visitar a terrinha, com certeza. Já tive aí agora em junho no Guajiru. Eu vi o projeto lá. Eu tava viajando, né? Durante os bons ventos, com certeza a gente vai estar mais vezes por aí. Doutor, muito obrigado pela sua disponibilidade, por toda essa explanação, viu? E eu que agradeço, obrigado, viu? Obrigado, a gente tá junto. Se precisar, é só ligar. E qualquer atleta também que tiver alguma dificuldade nas redes sociais, com o mesmo nome, Adriano Antunes, pode escrever, ter alguma dúvida, não tem problema nenhum, tá? De responder direct no Instagram. Fique à vontade para perguntar o que quiser. É isso aí. Galera, doutor Adriano Antunes, parceiraço da LKB, e até o próximo bate-papo LKB. LKB, seu pico de kite wing na web. Valeu! Show!